Tudo bem, meu irmão? Vamos começar mais uma aula de capelania, onde nós vamos aprender hoje a história da capelania. Eu estou aqui com a nossa apostila, onde nós vamos falar algo a respeito da capelania. Deixa eu mostrar ela para você aqui, para você ver. Essa é a nossa apostila, a qual nós vamos estudar capelania, tá bom? Então hoje já vamos começar aprendendo a respeito da capelania. O que é capelania? Da onde surgiu capelania? Começando aqui, eu quero deixar por base que todo capelão nós usamos por base o que Jesus ditou e o evangelista Levi, ou Mateus, escreveu. Mateus, capítulo 25. Eu vou usar aqui o versículo 42 e versículo 43. Está escrito assim: portanto, tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedaste. Estando necessitado de roupas, não me vestisse. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não foste visitar-me. E aí os discípulos perguntam aonde é que acontece isso, e Jesus disse: toda vez que você deixar de fazer para um desses, você também deixa de fazer para mim. Então, para a gente entender, a palavra capelão, nós não encontramos ela na Bíblia. Não existe a palavra capelão na Bíblia, tá bom? Mas nós temos por texto base aqui Mateus 25. Nós temos também a passagem do bom samaritano, onde acontece em Lucas capítulo 10, onde Deus ele deixa para que nós viemos ter uma ideia que existe uma obra lá fora que nós devemos fazer, que nós devemos cuidar, tá bom? Nós temos o sumário aqui na nossa apostila e algumas matérias estão incluídas. Nosso sumário está assim: primeiro ponto, como surgiu a capelania, manual da capelania, onde atua o capelão, direitos e deveres de um capelão, direitos do assistido, pastor e capelão, qual a diferença? Capelania hospitalar, princípios básicos, rotina de visita aos enfermos, unidade de terapia intensiva, reação da pessoa em estado terminal, capelania social, capelania carcerária ou prisional, objetivos gerais da capelania prisional, atividades permanentes. O capelão prisional deve se preocupar com o poder da oração na visita do capelão, relacionamento do capelão com os presos e funcionários, o perfil do agente penitenciário, o perfil dos presos brasileiros, visitação prisional, a rebelião, como identificar o início de uma rebelião, capelania escolar, manual do ofício do capelão fúnebre, cerimônia de casamento, tá bom? Então nós temos todos esses assuntos a qual nós vamos tratar nessa apostila, tá bom? Você que já está fazendo o curso, você que já recebeu a sua apostila, que já está estudando, que já está observando, bom, nós vamos tomar alguns pontos aqui essa noite, ou esse dia, de acordo com o horário que você estiver vendo,
para que possamos entender sobre capelania. Primeiro, como surgiu a capelania? O que é um capelão? Capelania vem da palavra capa, aquele que guarda ou protege. O exercício da função extra-pastoral que visa assistência espiritual, enfocando a pessoa ao Senhor Jesus no contexto do reino de Deus, não apenas de um grupo religioso. É levar a fé, a esperança e o amor, é aperfeiçoar sua fé com as obras, é ser ovelha de Jesus, é uma visão bíblica, tá bom? Então nós já temos aqui uma ideia que o capelão, ele precisa levar uma assistência religiosa. Agora, uma assistência para quem? E quando? E por quê? E como? Então, nós temos que ter a ideia que um capelão, ele precisa estar pronto. Pronto para quê, Edilson? Pronto para o que precisar. Nós, capelão, nós não fazemos só oração. Nós, capelão, não lemos só a Bíblia e damos uma palavra. Nós, capelão, não ajudamos como uma assistência alimentícia de alimentos. Nós, capelão, nós cobrimos todas as áreas. Qual é a área que a pessoa está precisando? Nós vamos ajudar ela na área que ela está precisando. Sempre, eu já vou começar aqui falando, e sempre que nós viemos lembrar isso aqui. Nós, capelão, não pregamos placa de igreja. Nós não pregamos religião. Quando você vai lá para a Lei 9.982, e quando você já chega no artigo 1º, para você entender, o artigo 1º diz que o Estado, ele vai preparar pessoas para assistência psicobíblico. O que é um psicobíblico? É uma pessoa que vai estar preparada para trabalhar de acordo com aquilo que a pessoa está precisando, levando um algo de Deus. Mas essa mesma pessoa, ela tem que ser laica. O que é laica? Ela não pode pregar uma religião, ela não pode vir com a religião definida, a não ser que a pessoa, ela pergunte para você, ela peça informação para você, porque ela gostou das suas palavras, gostou da forma a qual você está conversando com ela, você conseguiu conduzir ela a Deus, e aí ela quer informação sua para que ela possa conhecer a sua igreja, para que ela possa ficar na sua igreja, para que ela possa visitar a sua igreja. Então ela vai pedir informações para você. Aí sim você dá a informação da sua igreja, aí você passa um contato para ela, você passa o endereço para ela, e ela vai te visitar. E ela sim, quando agora ela sair do hospital ou do presídio, de algum lugar que ela esteja, ela vai encontrar a sua igreja, e aí ela pode se firmar com Deus. Mas nós, quando começamos a fazer a obra, nós não pregamos religião. O objetivo nunca foi pregar religião. Nós pregamos Cristo. Nós falamos sobre Deus. Então, todo capelão, segundo o artigo 1º, todo capelão, ele tem que ser laico ou laica, tá? Ele não pode ter uma religião ali definida para fazer a obra. Então, nós fazemos a obra por amor, não para encher o meu ministério, não para encher a minha igreja,
não para falar que eu fiz, mas a capelania, ela é uma obra de amor, é uma obra de paixão, tá? Todos nós precisamos nascer com isso dentro do nosso coração ou criar isso dentro do nosso coração, sempre lembrando que o capelão, ele trabalha por si próprio, então você não tira vantagem fazendo a obra com capelania, tá? Mas é mais que um mandamento do Senhor, porque o Senhor disse: eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu tive nu e não me vestisse, eu tive doente e não me visitaste, eu estive preso e não me visitaste. E aí as pessoas perguntam: quando foi isso? Jesus diz: quando vocês não fizeram os meus pequeninos. Então, toda vez que a gente deixa de fazer para alguém, a gente está deixando de fazer para o Senhor. Então, sim, digo com toda certeza, é mais que um mandamento para nós, tá bom? Fazer a obra do Senhor. Outra coisa interessante é a diferença de um capelão para um pastor é que o pastor ele tem uma igreja, o pastor ele tem um povo, o pastor ele tem um público, já o capelão não. O capelão trabalha no individual. Então o capelão pode estar hoje aqui e amanhã ele pode estar em outro lugar. Já o pastor não, o pastor tem uma igreja e ele precisa cuidar daquele povo, precisa cuidar daquele coletivo, daquelas pessoas, ele precisa cuidar daquele povo todo. Já o capelão não, o capelão sempre vai trabalhar no individual. Então ele trabalha com uma pessoa que hoje, ele pode trabalhar com outra lá depois ele pode trabalhar com outra, depois com outra e outras, tá bom? Então nós, capelão, nós não trabalhamos com placa de igreja, tá bom? E outra, nós não temos um público, um povo, tá? Nós vamos se deparar com várias situações, nós vamos se deparar com várias formas a qual nós podemos ajudar, qual nós podemos ajudar, qual nós podemos auxiliar, e nós temos que estar preparado em todo momento. Uma coisa interessante é que o capelão, ele pode fazer uma oração no hospital, ele pode levar uma palavra amiga no hospital. O capelão também, ele pode entrar no presídio, fazer um trabalho religioso ou não. O capelão, ele pode entrar no presídio, ele pode fazer um trabalho lá, tá bom? A nossa visão de capelão não é, eu vou repetir outra vez para a gente entender, não é encher na igreja, não é converter todos a Cristo, ainda que seja a nossa maior vontade, mas é fazer a obra do Senhor para aquelas pessoas que estão precisando. Então nós vamos se deparar com pessoas que estão precisando de uma palavra amiga. Nós precisamos dar uma palavra amiga. Nós vamos se deparar com pessoas que estão precisando desabafar. E nós, como capelão, precisamos ouvir essas pessoas desabafando. Tá bom? Nós vamos se deparar com pessoas que estão precisando de ajuda, precisando de um alimento, pessoas que estão desempregadas, pessoas que não têm auxílio do governo. E nós, como capelão, nós temos esse trabalho de ajudar o próximo, de cuidar do próximo. Sempre lembrando, houve situações na Bíblia a qual Jesus orou para que a pessoa fosse curada. Houve situações que não. Jesus conversando, e Jesus disse: vai em paz. Jesus não orou, mas a pessoa foi curada do mesmo jeito. Então, nós precisamos entender qual é a situação que a pessoa está passando, para que nós possamos ajudar ali, para que nós podemos estar preparados para ajudar.
Então, primeiramente, nós não entramos nunca falando que vamos fazer oração, falamos que estamos ali para preparar uma palavra. Exemplo, se você for no hospital, as pessoas que estão no hospital, as pessoas que estão ali no leito, todo o hospital, a maioria deles, tem ou na cama, na cabeceira da cama, ou no pé da cama, ou até mesmo na parede, tem a identificação ali, o nome da pessoa. Então você já leu o nome dela, você vai chamar pelo nome dela. Quando você entra lá, você está lá para prestar uma assistência. Bom, você está lá para fazer algo por aquela pessoa. Então você já leu o nome dela, você vai chamar ela pelo nome. E aí você vai conversar com ela, vai perguntar o que aconteceu. E se ela começar ali conversar, dialogar com você, aí você conversa um pouco com ela e oferece ali uma assistência. Qual é? Uma palavra amiga, uma oração. Então nunca nós entramos já falando que vamos fazer uma oração. Primeiro, você chama a pessoa pelo nome. Depois, você vai chegar e vai conversando com ela, tentando entrar. Se você perceber que a pessoa não quer dar assunto para você, que a pessoa não quer conversar com você, então você agradece e vai para a próxima pessoa. Mas nós, como capelão, nós não ficamos insistindo. Nós não podemos, porque é um direito da pessoa receber uma palavra, uma oração ou não. Então vai depender de cada um, tá bom? Então nós vamos deparar com pessoas que elas mesmas vão chamar a gente para que nós possamos orar por eles, e nós vamos se deparar com pessoas que de cara já vão falar não para a gente, e nós temos que estar preparados para saber que alguns nãos nós vamos enfrentar na nossa vida, e isso não vai apagar o nosso chamado que o Senhor colocou em nosso coração. Então nós vamos continuar fazendo a obra do mesmo jeito. Nada vai nos impedir, nada vai nos parar, nada vai nos interromper. Como capelão, por isso que eu falei, nós precisamos estar preparado. Preparado para quê? Preparado para receber um não. E ser capaz de continuar fazendo a obra. E ser capaz de continuar pregando. E ser capaz de continuar orando. E aquilo não mexer no meu psicológico. Uma coisa interessante que eu sempre falo é que, como capelão, eu preciso orar, ter uma vida de oração. A oração, segundo a história bíblica, ela é uma manutenção. Então eu preciso estar em manutenção com o meu espiritual. Preciso manter o meu espiritual em um nível elevado para poder fazer a obra do Senhor. Não é porque eu tenho uma carteirinha, não é porque eu sou preparado que eu não oro. A oração é o mais importante, que é a manutenção. Então precisamos orar, tá bom? Também nós precisamos estar com o nosso psicológico bem preparado. Por quê? Imagina que você vai em um hospital e lá você encontra um paciente que está em fase terminal. E dependendo lá da situação, ele não aceita. De começo, ninguém aceita que vai morrer, que vai passar dessa vida para outra. E aí, se você não estiver preparado, você acaba falando coisas que não era para falar. Tá bom? Então, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar espiritualmente preparado, psicologicamente preparado. Nós também precisamos estar com o nosso físico preparado. Eu preciso estar forte? Não. Eu preciso me alimentar direito. Senão você vai lá, não se alimentou direito, acaba passando mal, dependendo da situação. Tem pessoas que não aguentam ver sangue, sabe? E aí ela acaba não se alimentando quando ela vai lá no hospital. Tem uma pessoa com um ferimento enorme, com uma situação difícil.
E em vez de você prestar uma assistência, as pessoas vão precisar prestar uma assistência para você, que você acaba desmaiando ali, você acaba caindo, você acaba sofrendo. Em vez de você fazer a obra, você acaba atrapalhando a obra ali. Em vez de você ajudar a pessoa, você acaba atrapalhando ela. Então nós precisamos se alimentar direito, nós precisamos dormir direito, tá bom? Estar descansado. Tem pessoas, tem situações que a pessoa vem conversar com você e você começa a abrir a boca toda hora, fica bocejando toda hora. Você fica com o celular na mão, olhando, procurando que hora que é. Coisa chata, quando a gente está conversando com alguém e essa pessoa começa a olhar no relógio. É como se ela não tivesse se agradando da nossa conversa ali. E quem é inteligente, quando vê a pessoa fazer isso aí, a pessoa se retira, ela corta o assunto. Então, muitas vezes a pessoa quer desabafar com você e você fica lá com a mão no celular, você fica com a mão no relógio, você fica olhando. E aí a pessoa vai embora. E depois a gente falamos, mas é porque... Não, é porque você não deu atenção. É porque você ficou olhando o relógio, que você ficou abrindo a boca, mostrando que está com sono. Tem capelões que entram nos lugares e fica se espreguiçando toda hora, mostrando que está cansado. Por isso que eu falo, a gente precisa preparar o nosso psicológico, o nosso espiritual e o nosso físico. Se você não tiver dormido direito, não tiver se alimentado direito, se você tiver resolvendo alguns atritos na sua vida, então não faça a obra naquele dia. Não faça a obra naquele dia. Por quê? Porque se você fizer a obra, algo vai dar errado. Como assim, evangelista? Algo vai dar errado porque você está cansado, porque você está com problema. E estando com problema, você não consegue resolver o problema do próximo. E tudo que a pessoa quer ali é uma ajuda para ela entender o que está acontecendo, para ela poder resolver. E se você já está cheio de problema, você só vai levar mais problema para a pessoa. Então, nós, capelão, nós precisamos estar bem preparados psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, para poder fazer a obra do Senhor. Senão, toda obra que a gente fizer, toda obra que a gente falar, a gente faz à toa. Tá? Deus acaba não recebendo a nossa obra. E depois nós queremos falar que nós fomos lá, fizemos a obra e parecemos mais filho de Belial, falando eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lembrando lá de Jó capítulo 1, onde o diabo fala, eu vim de rodear a terra, de rodar por toda ela, explicando, nós não precisamos fazer isso. Tá bom? Nós só fazemos a obra calado. Eu gosto muito da passagem de João capítulo 1, onde João Batista, as pessoas perguntam sobre ele, e ele diz, eu só sou a voz, mas nem a palavra eu sou a voz. Tá bom? Eu gosto muito também quando Jesus diz para Nicodemos, em João 3, versículo 8, onde Jesus diz, todos aqueles que me servem, ou que são nascidos do Espírito Santo, são como o vento, que sopra, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Então nós capelão, nós precisamos se adequar desses lugares assim. Nós só somos uma voz, não importa meu nome, não importa quem eu sou, não importa a minha família, entendeu? Não importa de onde eu vim, nem para onde eu vou. O que importa é que tem pessoas ali naquele momento precisando, e eu preciso fazer a obra naquele momento. Eu preciso fazer a vontade de Deus naquele momento. Eu preciso estar preparado naquele momento. Eu preciso fazer aquilo que Deus manda naquele momento. Senão minha obra não adianta, irmãos. Senão minha obra não vai para frente. Por isso, eu preciso estar preparado todos os dias. Eu não sei qual é a hora que Deus vai precisar de mim, mas eu preciso estar preparado, tá bom?